Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. O Senhor nos deu um tema muito interessante nessa noite. O que ele precisa fazer para chamar sua atenção? É uma pergunta que ele manda te fazer nessa noite. E ele vai tratar contigo em cima dessa pergunta, porque ele te ama. E ele quer ser o seu melhor. Ele quer que você viva o melhor nessa terra. Segundo ele deixou registrado na palavra dele, Isaías 1,19. Ele quer que você viva o melhor, viu, para a glória dele. Então, ele manda te fazer essa pergunta nessa noite. O que ele precisa fazer para chamar sua atenção, viu? Então vamos meditar na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz assim. Então vamos ler do 8 ao 13. Que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Diga comigo: entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Antes de eu ler o 12, eu queria fazer um comentário com você muito interessante. Como puderam eles, tanto Adão quanto ela, serem tolos de pensar que poderiam realmente se esconder, né? Nós fazemos a mesma coisa. O Senhor mandou te lembrar que nós fazemos a mesma coisa. Agimos como se Deus não soubesse o que estamos fazendo, porque Ele é o olho que tudo vê, e Ele te vê por dentro e por fora. Creia nisso. Então Ele mandou que eu te orientasse. Tenha coragem de partilhar seus pensamentos e atos com Ele, e não tente esconder nada, porque isto não é possível. Ele mandou te lembrar que isso não é possível, esconder nada dele. E Ele mandou te esclarecer que a honestidade em seu relacionamento com Ele te fortalece, viu? Seja honesto no seu relacionamento com o Senhor. Por isso que Ele está mandando te fazer essa pergunta nessa noite. O que Ele precisa fazer para chamar a sua atenção? Para você reconhecer Ele como o Senhor da tua vida. Porque reconhecer Ele só para receber bênção, só para ser próspero, para Ele não quer dizer nada. O que interessa para Ele é que você se torne uma serva, um servo dele autêntico, de servir a Ele, não de ouvir falar, mas de viver e colocar em prática a sua palavra no seu dia a dia de vida. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. É isso que muita gente faz, né? Não assume o erro e bota na conta do outro. E ele botou na conta, sabe quem? Não foi da mulher não, foi de Deus que ele disse. Então disse Adão: a mulher que tu me deste, ou seja, se ele não tivesse dado mulher nenhuma para ele, isso que ele quis dizer, parafraseando sem entender, ele não tinha errado. Ué, mas não é isso que as pessoas fazem hoje? Ah, foi por causa do fulano, ele falou que era para mim fazer, eu fiz, e por isso que deu um negócio. Mania de transferir responsabilidade, e o Senhor não aprova isso. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? A mulher também transferiu o negócio. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Comeu porque quis, porque sabia que não era para comer. Porque o Espírito Santo está sempre nos alertando: ó, não faça isso, não faça isso, está errado, não agrada a Deus. Você faz o que você quer, porque você tem direito de escolher, de fazer o errado ou fazer o certo. Mas sozinho, meu Deus. Mas eu vou orar antes de eu ministrar. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema de poder, onde tu nos dá, Senhor, alguns exemplos que tu mandou que eu compartilhasse com ele,
com cada um deles, Pai, nessa noite, que estão aqui presentes no templo e aqueles que estão pelo canal. Senhor, o que que tu precisas fazer para chamar a atenção deles por uma vida de relacionamento contigo, real, íntima. Pai, que tu venha usar essa palavra, a palavra por trás da palavra, revelando pelo teu Espírito Santo, pelo agir do teu Espírito Santo, sobre cada vida que aqui está, Pai. Senhor, que fique claro nesta noite que eu não sabia quem tu ia trazer pelo teu Espírito nessa noite, esse tempo. Mas tu já sabia, porque tu deu essa palavra nessa semana e mandou que nós ministrássemos ela hoje. Eu até comentei, Senhor, com o teu povo que tu mandou na quinta-feira qual seria o tema de hoje. Isso é prova de que aqui não tem, meu querido, minha querida, palavra encomendada, tem palavra revelada para a tua vida. Deus já está falando com você desde o início do culto. Você só não vai ouvir dar lugar à palavra se você não quiser. E aí é problema seu com Deus, não é comigo não. Eu só compartilho aquilo que Ele manda compartilhar. E essa verdade que liberta, que proporciona vida em abundância, que proporciona prosperidade, saúde, cura, avivamento, renovação, que proporciona acrescentar de fé na presença desse Deus maravilhoso, que te revela milagre, te revela os cuidados dele, revela o que ele pode fazer, o que ele não vai fazer por você, e também te revela uma coisa, é um presente dele, a vida eterna. Isso que a palavra revela. Portanto, recebe aí. Por isso, Senhor, nós te agradecemos já pelo teu agir, através do teu Santo Espírito sobre cada vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Oh, glória. E aí, quando o Senhor começou a falar comigo sobre árvore, aí eu falei, é interessante. Ele falou assim, você vai ministrar, porque árvore tem tudo aquilo que eu já botei na minha palavra sobre a vida deles. Eu falei, de fato, Senhor, tem lá uma parte na Bíblia, e estou falando na tua palavra, que pelos frutos nós conheceremos se a árvore é boa ou é má. Aí eu falei, interessante. E aí raramente ele mandou dizer para você que chamar a sua atenção, e raramente você presta atenção nas raízes de uma árvore, exceto quando você tropeça nela, né? Com aquelas árvores enormes, né? Que com aquelas raízes assim para fora da calçada, né? E aí você vem passando, pum, dá aquele tropeçando e fala, nossa, que raiz, gente, enorme, né? E aí é um negócio assim, só assim que você percebe que as raízes estão ali, porque geralmente elas chegam por dentro da terra. Mas aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que é uma pura verdade. E nós podemos notar os galhos no dia a dia da vida, nós podemos notar as folhas, os frutos, quando a gente passa, né, pela rua, quando a gente colhe algum fruto, e aí nós vamos observando que porém, além de tudo, né, nós observamos que a maior parte do tempo nós caminhamos sem prestar atenção nas raízes. E aí ele falou que ele queria falar assim, fala para ele sobre as raízes, que tem a ver com eles, de onde provém o sustento para todo o restante da árvore. E aí, deste modo a gente percebe o seguinte, que dar atenção às raízes da nossa vida, e mais ainda, cuidar delas, parece secundário, como temos troncos para escalar, galhos para subir e frutos para colher. Mas o sucesso, ou melhor, o sucesso óbvio da situação, dos dias, o Senhor mostra através dessa palavra aqui, que verdadeiramente a maior parte da atenção, da contemplação sua em relação ao tempo, em relação à sua vida, ele manda te dizer que isso pode ser em qualquer âmbito, até mesmo na sua vida espiritual, eclesiástica, secular, profissional, ministerial, familiar, está acontecendo.
Por que isso? Porque acabamos, irmãos, vivendo verdadeiramente para o que vemos. E o Altíssimo nessa noite te chama para viver o que é invisível, o que você não vê. Ele te manda, quando ele te convida para viver o invisível, ele está dizendo que ele quer que você se aprofunde no relacionamento com ele. E se aprofundar no relacionamento com ele é habitar no seu esconderijo. Por isso que ele usa o salmista Davi para nos dizer, no Salmo 91, versículo 1, eu creio que você já sabe de cor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque o Altíssimo é um abrigo, ele é um refúgio. Quando nós nos sentimos com medo, a gente pode se refugiar nele. E ele não promete um mundo livre de perigos. Como protetor, ele nos ajuda a atravessar as circunstâncias, nos ajuda a atravessar todos os perigos e temores da vida. E isso se deve moldar, melhor dizendo, a sua confiança nele. Devemos trocar todos os nossos temores, queridos, pela nossa fé nele. Porque os dias são maus sobre a terra, e não importando quão intensos sejam esses problemas e dificuldades, porque você precisa crer que ele tem que cuidar de você. E para fazer isso você precisa de viver e depender dele. Por isso que a palavra dele nos mostra claramente, que em muitas fases da vida nós podemos estar desapercebidos. E ele não quer você viver numa vida desapercebida. Não quer você viver numa vida sem observar o que está acontecendo, porque ele está vendo o que está acontecendo e quer te mostrar o que pode lhe atingir e o que não pode lhe atingir. Por isso que ele faz essa pergunta, o que ele pode fazer para chamar a sua atenção, porque ele tem falado e muitas vezes você não tem prestado atenção. Você vai orar, você começa a orar e já se levanta e sai, não espera ele te responder. Ele manda te dizer que a oração é um diálogo, mas até então você tem feito um monólogo com ele. Ele manda te dizer que você precisa esperar a resposta dele. Ele pode te responder através da palavra, ele pode te responder através da voz do Espírito Santo falando ao teu ouvido, ele pode mandar um anjo aparecer para você pessoalmente. A vontade dele é essa, mas precisa ser a sua vontade também, de aumentar a sua intimidade com ele. Os dias são maus sobre a terra, o espírito de engano está terrível sobre a terra, enganando, ludibriando, envolvendo as pessoas em mentiras, em trapaças, levando as pessoas a viver um egoísmo terrível, uma soberba terrivelmente, e o Senhor quer te livrar disso. E Ele manda te dizer que verdadeiramente você pode e precisa pensar no teu crescimento espiritual com Ele, porque o nosso crescimento não é evidenciado por grandes e majestosos atos de Deus pelas nossas vidas, não. Viu? Por quê? Porque a gente observa que o sol ele vem, bate nos galhos da árvore, o céu azul, nossa, que dia lindo. Mas diante desse dia lindo, podem acontecer coisas que vão lhe surpreender, que pode te deixar sem chão, você pode enfrentar perdas, e ele vai dizer para você, mas eu estou aqui. Mas por que aconteceu tudo isso? Ele gostaria de ter te mostrado, mas faltou essa proximidade. E essa proximidade ela não pode faltar. Por quê? Porque ele não quer você se surpreendendo com as coisas dessa vida. Ele quer te revelar, como ele mostra na palavra dele, que ele gosta de revelar as coisas antes aos seus servos e servas. Para quê? Para que você não seja surpreendido. Ele manda aviso, ele revela, ele mostra,
Ele mostra o zelo dele, o cuidado dele, mas depende de você. Depende. Mostrando e quer mostrar. Mas diante de alguns acontecimentos, o Altíssimo nos permite que passemos por algumas situações difíceis. E aí, sem cuidar das raízes, fica difícil. Sem reconhecer que as raízes da nossa vida precisam estar enterradas nele. Diz assim, mas que isso, pastor? Mas como é que fica isso? É uma questão de responsabilidade. Porque ele quer ser responsável pela sua vida. Ele não quer que a sua vida comece os galhos enfraquecendo. Você não gere mais fruto. A sua vida começa com uma sequidão terrível. Por causa das dificuldades, dos dissabores que a vida apresenta. Sem falar no dia mal, no dia que está tudo errado. No dia que você planeja, vou fazer um negócio, e o negócio desandou tudo. Você acha que ele perdeu o controle? Não. Ele está permitindo, porque isso é bíblico, ele permite que as coisas aconteçam para que haja um despertamento no seu íntimo, em relação a ele. Ele fala assim, que isso, gente? Não tinha parado para pensar sobre isso, mas é uma realidade. Por isso que ele vem e fala que a nossa vida precisa estar firmada na rocha. E quem é a rocha? Jesus. Então, assim, mas por que a rocha? Passa segurança. Essa segurança. E aí ele fala assim, então você mostra para eles um exemplo. Na minha palavra, ele fez com alguém que servia a ele. Ele mostra o que ele faz, o que ele pode fazer, e o que ele não gosta que você faça, que eu faça. Ele mostra esse exemplo na palavra dele, 1 Reis 19, versículo 13. Olha o que ele mostra na palavra. Sobre o profeta Elias. E até então vinha tão bem no seu ministério, na sua vida, no seu relacionamento com o Altíssimo, mas em dado momento, quando ele enfrenta 450 profetas de Baal, e ali clama, e há um extermínio ali daqueles 450 profetas, e uma menininha chamada Jezabel, revoltadinha da vida, mandou uma ameaça para ele, mandou um bilhetim para ele infernal, dizendo que ia fazer pior com ele do que ele fez com os profetas dela. No dia seguinte, no mesmo horário. Ainda bem que ela não era a mulher do Batman, só ia dizer, no mesmo bate-canal. Mas não era. Isabel terrível. E ela mandou essa ameaça. Vê se não é parecido com você, quando você recebe alguma ameaça, quando você recebe alguma palavra negativa, que você fica para baixo, parece que o mundo se acabou. Nem parece que você serve um Deus poderoso. Veja se não é, poxa, mas Elias não foi usado? Mas quantos milagres Deus já fez na tua vida para te mostrar que Ele é Deus? E por que não servi-lo com fidelidade e lealdade? Aqui nós vemos Elias, sujeito aos pecados de nem cada um de nós, foi afrontado, confrontado pelo inferno, e o que ele fez? Fugiu. A Bíblia fala que ele fugiu, meteu o pé, quando ele sofreu ameaça, e falou para o seu servo, fica aí que eu vou dar um tempo. Não é assim que você pensa muitas vezes fazer? Os seus botões da blusa, e sumir, e desaparecer, o seu só manda te dizer uma coisa, os problemas vão contigo. Você pode se distanciar das pessoas, mas o problema está indo contigo para onde tu for, porque você precisa resolver, não é fugir. Então não quer que você fuja, ele quer que você resolva. E aqui Elias meteu o pé. E o pior que ele fez, e que você não pode fazer, depois que ainda se faz de vítima. Deu ruim. Aí o Senhor observou aquilo ali, foi lá, diz a Bíblia que ele deitou debaixo de um pé de zimbro, e aí o Senhor
mandou o anjo lá para falar com ele. Falou assim, ó, come, botou um pão assim na brasa para ele. Olha o tratamento de Deus, né? Tremendo. Botou um pão na brasa, uma gotinha de água, come e bebe. Aí ele foi lá, levantou, comeu, mas estava triste, abatido. Nossa, a última bocada do deserto, estava sentindo a última bocada do deserto, nossa, abandonado por todos e por Deus. E aí ele foi, o anjo voltou a segunda vez e falou para ele: come, bebe, porque a sua caminhada, querido, vai ser longa. Aí comeu, comeu o pãozinho lá na brasa, bebeu, e agora o anjo falou: está na hora de esticar as canelas, querido. É 40 dias, 40 noites para você, tá bom? Vai lá para o gabinete do Altíssimo no Monte Horebe. E aí ele foi, obedeceu, caminhou com aquela comidinha só, tá? Caminhou, e chegou lá no gabinete do Altíssimo. E aí, olha o que diz a palavra. Capítulo 19 de 1 Reis, versículo 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Por que o Senhor fez essa pergunta para ele? Porque o Senhor queria que ele expressasse agora, colocasse para fora todo aquele sentimento amargo que estava dentro dele. Aí ele, a sua inocência, né, diz assim: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Olha, se sentiu o último do deserto. A última cocada do deserto. Olha, que ele foi dizer para o Altíssimo. E diz: e buscam a minha vida para me tirarem. Ué, mentiu. Porque se ele queria, ele pede a morte para ele. Se ele estava a fim de morrer, por que ele não ficou lá para Jezabel matar ele? Aí vem fazer de vítima para o Altíssimo. Ele não gosta disso. Quando você estiver enfrentando um problema e você sabe que você errou, vá ao Altíssimo, confessa, reconheça, peça perdão a ele, porque ele diz na palavra dele que ele é fiel e justo para perdoar. Agora, não dá uma de inocente diante da situação, porque ele vê tudo, sabia tudo, conhece tudo. Como conhece? Aí diz o texto: e o Senhor lhe diz, agora ele desabafou. Aí o Senhor vai dizer para ele o que ele tem que fazer agora. Você ouviu as queixas dele, não ouviu? E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, porque Deus queria usar a Síria para dar um sacode em Israel, porque estava levando vida errada. Deus usa o inimigo para corrigir o seu povo. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, ungirás em teu lugar. Acabou o ministério dele, querido. Não foi fazer de vítima? E o Senhor disse para ele: ô Elias, você está com problema. Eu vou fazer para você entender. Depois você vai lá ler na Bíblia, tá? Você está com problema. Ainda restam 7.000 que não se dobraram a Baal. 7.000 profetas. E aí tu sabe que ele já perdeu aí. Perdeu o negócio. E acabou o ministério dele. Aí nós vamos ungir 2 reis. E depois nós vamos ungir Eliseu no teu lugar. Acabou o assunto. Eu não tenho problema com substituição, Elias. Ouviu, meu querido, minha querida? O Senhor não tem problema com substituição. Quando você não quer fazer as coisas para ele, ele coloca outro no lugar. Ele não tem problema quanto a isso. Ele não se afrapeia, não fica desesperado. Meu Deus, quem eu vou botar no lugar? Muito difícil. Muito difícil nada. E aí você percebe que cuidar das raízes, né? Vida íntima,
e escondido em Deus, talvez esteja sendo secundário para você. Entretanto, o Senhor mostra Ele como Deus está gentilmente te chamando para voltar para Ele e não ficar na superfície. Ele está chamando você de volta ao que não está na superfície. Ele quer que você se aprofunde na presença dEle. Ele está verdadeiramente te chamando para se esconder nele, porque Ele é o esconderijo seguro, real, para as nossas vidas, nesses dias de tribulação sobre a terra. E aí, Ele quer que eu mostre para você que Ele não quer simplesmente que você trabalhe para Ele. Ele não quer que você trabalhe para Ele, para dar atenção somente, não somente para os galhos, mas também para fazer algo para Ele, porque Ele manda te declarar que não existem galhos saudáveis, nem raízes saudáveis, se não tiver um relacionamento com Ele real. E aí Ele manda te dizer também que não existe frutos, ou melhor, não existirá frutos se as raízes não tiverem conduzindo vida. E aí não adianta desejar galhos e frutos se não cuidar das suas raízes. Como é que eu cuido das minhas raízes, pastor? O seu relacionamento com Ele, íntimo. Para com esse negócio de chorar Ele. Você está na prova, está na necessidade, está querendo isso, está querendo aquilo. Não é isso que é relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele é você se abrir para Ele e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, me muda a minha história, muda a minha pessoa, muda o meu caráter, a minha personalidade. Eu desejo ser o que Tu queres que eu seja, não o que eu estou querendo ser. Isso é relacionamento. E aí Ele vem e acrescenta. Por isso que Ele fala na palavra dele, aí você começa a entender quando Ele diz assim, que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muita gente não consegue entender esse texto, esse contexto na palavra, mas é isso, é relacionamento com Ele. É você orar e aguardar a resposta. Mas pastor, mal tenho 5 minutos para orar, e aumenta esse tempo aí, querido, aumenta que tu vai ganhar mais, hein? Até falando com o filhão hoje, ele falou através da minha esposa que eu falei: rapaz, você precisa aumentar seu tempo de oração para 3 horas. Ele falou assim: e eu estou na faixa amarela, isso aí é para quem já é faixa preta. Só tu mesmo. Mas se é para ser faixa preta, seja faixa preta. Precisa. Você vai ver que as respostas de Deus, elas vêm assim, ó, em seguida. Por isso, se você reparar bem, Ele manda te lembrar que o novo convertido, quando ele aceita Cristo, e ele fala, ele nem completa Senhor, o Senhor vai lá e pá, dá um milagre para ele, dá a resposta, e fica, glória, aleluia, maravilhado, nossa, é muita resposta. Ele respirou para falar, Deus vai lá e pá. Aí, isso nos primeiros meses, flui, mas chega um momento, e aí é com Ele que vai determinar o tempo na sua vida, como determina a vida de todo mundo. Ele fala assim: agora vamos mudar de fase, vamos para a segunda fase. Aí a pessoa fala: Senhor, pelo amor de Deus, Jesus, ninguém casa. Como é que pode? Eu estava orando e eu buscava, eu mal falava e Deus ia lá e pá, respondia. Mas só que mudou a fase. Por quê? Começou o treinamento. Saiu da parte de recruta e vamos agora amadurecer o negócio, porque o relacionamento tem que amadurecer. Porque existem pessoas, irmãos, passam a vida de cristão a vida inteira e não sai da meninice. Vive uma vida de anão, de pequenez, na presença de Deus, Deus falando: vamos mudar de fase. Não quero. Não quero. Se não for desse jeito, eu também não quero. Aí fica. Aí o senhor fala: então fica, vai ficando aí.
enquanto vocês vão crescendo, sendo abençoados, sendo usados por mim, você vai ficando aí. Quem sabe um dia você resolva mudar a sua atitude. Ele fica aguardando, porque ele respeita uma coisa que ele nos deu, se chama livre-arbítrio, livre direito de escolha, para você escolher o que você quer fazer. Agora, ele manda te dizer, depois de sair, o que ele precisa fazer para chamar a sua atenção. Atos capítulo 9, versículo 2. Agora vamos falar dos religiosos. Bom. Ele falou, tu vai falar sobre a religiosidade. Olha o que a religiosidade leva uma pessoa a fazer. Até a matar. Quem é isso, pastor? Está na Bíblia. Saulo, anteriormente Saulo, né? Depois teve o nome transformado para Paulo. Mas Saulo, a Bíblia fala em Atos 9, versículo 2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, ou seja, sabe como é que era conhecido aqueles que serviam a Cristo no tempo de Paulo, melhor, Saulo? Seguidores do caminho. Eles eram chamados, o apelido que eles tinham, e nós temos outros, seguidores do caminho. E quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus. E aí a Bíblia fala, se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, estava a 240 quilômetros de Jerusalém, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Eu quero dizer para você que Saulo, ele não teve nenhuma revelação não, filho. Jesus foi pessoalmente falar com ele, pessoalmente, para quebrar com toda a religiosidade dele, porque ele estava tão vidrado na religiosidade que ele achou que os cristãos, seguidores do caminho, eram hereges, porque ele tinha que fazer alguma coisa para impedir que eles atrapalhassem a vida dos judeus. E ele absorveu aquilo ali de uma forma, tanto que ele teve presente na morte de Estevão, incentivando lá o apedrejamento. Tu vê o nível da religiosidade que ele estava vivendo. E aí Jesus, vendo aquilo ali, e eu quero te lembrar uma coisa, se você estiver vivendo vida religiosa, a tua religiosidade vai acabar hoje. O Senhor manda te dizer que vai acabar hoje com a tua religiosidade. Olha o que diz a palavra. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas se você olhar, mas ele estava perseguindo, eram os crentes em Cristo, os seguidores do caminho. Depois ele dizer, aí ele disse o quê? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deu ruim. A chapa esquentou. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo e atônito. Aí acabou a religiosidade, né, querido? Acabou, meu filho. Jesus pessoalmente. Negócio tremendo. E eu estou pedindo a Jesus para que ele, assim como ele fez com Saulo, ele faça também com você, que está aqui nessa noite. Apareça pessoalmente para provar que ele é real. Viu, Senhor? Tu pode fazer um negocinho, aparece. Estiver duvidando, mostra, faz valer teu poder. E ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te. Aí já começou o treinamento do autismo. Sabe como é que é, né? Mudou a fase. Agora de perseguidor vai virar perseguidor. Aí mudou a trajetória. Aí diz assim: ele não perguntou, e queres que eu te faça? Ele ficou tão temeroso e atônito, e ele quis saber o que o Senhor Jesus queria que ele fizesse. Ele disse:
levanta-te, aquela voz suave, calma, serena e tranquila, isso, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ó, ele estava indo para uma cidade que ele não conhecia ninguém, estava indo para prender os crentes. E os homens, aí a Bíblia, ele mandou que registrasse o que os homens que estavam ali, claro, cidadãos romanos, junto com ele também para arrebentar os crentes. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz. Eles ouviram, mas não vendo ninguém. O Senhor fez eles ouvirem Jesus falar diretamente com Saulo, mas eles não viram Jesus, porque a experiência era para Saulo, não era para eles. Para eles era só, bastava ouvir a voz, mas para Saulo, não. Viu? E diz mais ainda: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, ou seja, ficou cego por um momento, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco, até a rua chamada Direita. Aí foi lá. Aí Deus, na sua graça e misericórdia, sempre tem um Ananias para usar. Talvez você seja um Ananias que Deus quer usar, hein? Ô glória, creia nisso. E para falar com alguém de você, meu Deus, mas tem que ser, Senhor, não pode ser outra pessoa, não, tem que ser ela. Não dá para escolher, filho, para quem Deus quer te usar. Ele vai te usar para quem Ele quer. Deus já me mandou falar com pessoas que eram muito arrogantes e prendia só por prender. Eu falo: Senhor, eu vou ficar preso, mas tu está mandando, não dá para mudar não, Senhor, manda outro servo lá, outra serva, não é melhor não? Aí o Senhor disse: não, eu quero que você vá. Ué, então tá bom, se eu não voltar, porque eu fiquei preso, não vou. Chegando lá, tinha que falar tudo que Ele mandou falar. Você crê nisso? Amém. E foi isso que ele fez com Ananias. De madrugada nisso, Saulo foi conduzido lá pela taberna, né? Poxa, mais direito, foi na taberna, uma tabernazinha, uma casa, uma choupanazinha, vamos dizer, uma pousada. Papai preparou até uma pousada para ele, botou ele lá e falou: Ananias, dá um pulinho lá. Ananias, Senhor, esse cara veio para prender os crentes. Ele manda apedrejar, ele manda matar. O Senhor vai mandar eu falar com ele. Ananias, vai lá e diz que você o ama. Fala: Saulo, amado do Senhor. Ananias, o Senhor ficou doido. Eu vou lá falar com o cara vai me prender, ou vai mandar me apedrejar, me esquartejar. Mas quem está mandando? O Senhor. E se Ele está mandando, você tem que ir. É assim que funciona. E se não for, vai dar problema. É melhor obedecer do que sacrificar. E aí diz a Bíblia, ele ficou ali. Não pensa você que o Senhor instalou ele, pá, vai lá, Ananias. Não. Primeiro ele deixou o Saulo curtir a pousada 3 dias, sem comer e sem beber e sem enxergar. E aí o Espírito Santo estava lá trabalhando, né? No íntimo dele, levando ele a refletir o que ele viu no caminho, que os homens ouviram a minha voz, mas não viram quem era. E ele sabia que a experiência com Jesus foi real. E ele estava ali 3 dias pensando, remoendo e pensando para se tornar uma boa ovelha. E ele ficou remoendo. E o Espírito Santo trabalhando. Para quê? Para que quando o Ananias chegasse lá, o ambiente estava preparado, querido. E diz a Bíblia que o fogo desceu. Você crê nisso? Amém. Então por quê? Porque quando Ele manda nós fazermos algo, Ele nos responda, querido, unção, com palavras de verdade. Ele não vai te mandar por nada, só por acaso. Não, Ele manda e responde. Por isso que no relacionamento com Ele, você precisa ser uma árvore frutífera.
com raízes profundas na palavra, conhecimento. Raiz profunda na palavra é conhecimento. Não fazer as coisas para aparecer, para se mostrar, para dizer que sabe. Isso não interessa para ele. Interessa para o inferno, para o Senhor não. Ele quer que você seja o mesmo, a mesma o tempo todo. Simples. Servo, serva, pessoa na presença dele, crendo que ele é que te dá o verdadeiro sustento. Ele que mostra para você a realidade da vida, te livra do engano, da trapaça, da mentira, te livra das retaliações do inferno e te mostra a realidade, como mostrou o religioso Saulo, que deixou de ser religioso para ser um cristão autêntico e para trabalhar. Pensar em vai ficar levando cartinha? Cartinha não, tu vai escrever carta. Olha como é que mudou a conjuntura do negócio. Tu vai escrever muita carta, tu vai andar muito, vai viajar muito, vai apanhar muito, vai sofrer muito. Porque assim eu quero. Porque eu preciso tirar esse velho homem de dentro de você. Mas que isso, Senhor? Não precisa disso tudo? Precisa, porque com cada um eu trato de uma forma. Porque tem caráter. Mudando de caráter, mudando de personalidade, de jeito de levar a vida, de responder às pessoas, de tratar com as pessoas. Acho que o eu está lá em cima. Ele fala, não, o eu aqui sou eu. Ele diz para Saulo, o eu aqui sou eu. Você agora é servo. E acabou o assunto. Vamos resolver isso. E Saulo deve ter falado, se, Senhor, o que queres que eu faça? Aí, o Senhor manda te perguntar nessa noite. O que ele precisa fazer para chamar a sua atenção? Para você ser de verdade? Porque nesses últimos dias da igreja na face da terra, ou você é de verdade, ou tu vai tomar muita pancada e não vai saber de onde está vindo. Porque vai ficar igual o cego de tiroteio. E aí, um projeto daquele sempre acha alguém. Viu? Não é projeto perdido, não. Achado, ele sempre acha alguém. Mas se o Senhor não lhe guardar, ninguém lhe guarda. Viu? Essa é uma realidade. Ele quer você andando de cabeça erguida, olhando para frente, vendo que ele é que te guarda, que te livra. Coloca escolta à tua disposição. Se você quiser, tem. Se você não quiser também, ele não coloca. Deixa você viver por livre escolha. Ele não tem problema contra isso. Você vê que Saulo estava escoltado, não adiantou de nada, porque o Senhor acabou com toda a escolta e mostrou que a escolta para ele não servia para nada. Os caras não viram nada, só Saulo que viu. E ele quer que você veja que os outros não estão vendo. Você crê nisso? Tem coisa que ele quer que você veja. Mas se você consegue ver, se o seu relacionamento com ele for profundo, não na superfície, como ele falou na palavra, não na superfície, mas na profundidade. Ele quer que você se aprofunde no relacionamento com ele. Olha que esse negócio, fica olhando para as pessoas, o que vão pensar de mim? Tem gente que fica preocupado com o que o outro vai pensar, aí vive uma vida de vegetação, fica vegetando, não vive. Não sei o que o vizinho vai pensar se eu comprar isso, se eu comprar aquilo, o que o meu parente vai dizer. Ué, você vai deixar de ter uma vida de conforto porque está preocupado com fulano, com Beltrano, que não estou nem aí para você. Estou nem aí. E o Senhor, enquanto isso, está querendo que você viva uma vida digna de abundância na presença dele. E mais ainda, uma vida eterna. E não se resume aqui. Está proposta para a eternidade. E ele quer você caminhando com segurança, sabendo que o teu Redentor vive e não está morto, está vivo. A glória dele. E se você quiser, ele pode. Se essa palavra ainda não foi suficiente, ele pode fazer alguma coisa para chamar a sua atenção. Mas pastor, não sei nem escolher. Não precisa não, filha. Aí você fala só. Basta você dizer assim, Senhor, fica à vontade aí, pode fazer o que o senhor quiser para chamar a minha atenção, como o senhor fez com Saulo, porque eu estou vendo que eu estou levando uma vida religiosa, eu não estou mais afim não. Aí você faz isso para ele, aí você vai ver como é que ele faz.
Eu vou só te dar um negócio, só te dar um lembretezinho. Se ele está se materializando para muçulmano, e o que tem de muçulmano se convertendo ao cristianismo verdadeiro, que a Bíblia ensina e fala sobre isso, então não vem para cá com pata-vida que você vai viver uma experiência real com ele. Porque eu não preciso defendê-lo. Ele se defende, tanto que ele diz para Saulo o quê? Por que me persegues? Aí Saulo podia justificar, não, Senhor, eu estou atrás de alguns dos caminhos, aí seguidores do caminho. Ele falou, não, você está me perseguindo. Tá bom para você? É assim que funciona. Aleluia. E vou dizer mais, eu aqui não fico oferecendo Cristo para vocês se converterem, não. É uma chamada só. Quer Jesus? Vem à frente, nós vamos orar por você. Não quer? Fica do jeito que está. Eu tenho ele, glória. E estou a fim de ficar no relacionamento com ele profundo. Porque o que ele tem falado comigo, que vai fazer nessa igreja, pode preparar para perder o seu lugar para o visitante. E pode preparar que nós vamos ter 2 cultos na terça, na quinta e 3 no domingo, aqui. E vou ter que fazer fila lá fora para entrar aqui. Isso eu não estou inventando, não. Ele me mostrou. E se ele me mostrou, vai se cumprir como cumpriu na manjedoura. Vai se cumprir aqui. Você crê nisso? Aleluia. Glória. Então eu te convido a se colocar de pé e nós vamos orar. Glória a Jesus. E a Bíblia mostra que talvez você tenha se deixado levar pelas circunstâncias, deixar de cuidar das suas raízes, da sua vida, deixar de se levar pelas preocupações, muitas delas legítimas, reais, mas hoje Ele está te convidando-se a chegar a Ele. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente. Creia nisso. Coloca a sua família nas mãos dEle. Coloca as suas dificuldades para Ele. Ele vai mostrar o quanto Ele é real, verdadeiro, poderoso. Senhor, eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos. Se há alguém aqui em nosso meio que precisa tomar uma decisão de retornar para a tua presença, toma cada vida aqui nas tuas mãos. E que através do teu Santo Espírito vai tratando com ele, com ela, vai despertando, alertando e mostrando a tua verdade. Se há alguém aqui que precisa se decidir para ti, Senhor, talvez falta coragem, Senhor, eu te peço, remove toda dúvida, toda incerteza, mostra para ela, para ele que tu és real. Assim como tu se mostrou para Saulo, venha se mostrar para ele e para ela nessa noite. Porque a tua palavra ela é verdadeira. Se nós ministramos essa palavra é porque tu que mandou, Senhor. Quando tu nos mostrou esse tema, eu falei que tema glorioso, Senhor. Que tu precisas fazer para chamar a atenção dele e dela. Então, Pai, tu fez eles refletirem, fez ele refletir, ela refletir sobre esse tema. Que teu Espírito Santo continue falando, Senhor, revelando. Mas lembre-se que o Senhor te dá uma oportunidade nessa noite de reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Tome a sua decisão. Eu quero apenas te fazer um convite. Saia do seu lugar e venha à frente se você quer tomar essa decisão nessa noite. Aí é você com Ele. Senhor, agora essa parte é com o teu Espírito Santo. Essa parte nós podemos fazer, Espírito Santo, que é convencer o homem, a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a ti, Espírito Santo. Então fica à vontade para tratar com ele e com ela, como tu tratou ali com Saulo no caminho de Damasco. Senhor, eu creio no teu agir. Por isso eu coloco toda a tua igreja nas tuas mãos. Tu possa tratar com esses homens e mulheres no seu particular, Senhor, revelando a grandeza do teu poder, a grandeza da tua presença, a grandeza do teu agir.
para que ele e ela venham a reconhecer verdadeiramente o Senhor é real sobre a minha vida. Por isso, Pai, nós te pedimos e crendo já nas tuas maravilhas, no teu agir, te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém.